três leis do amor, ou três ordens do amor. São os três fundamentos que são muito famosos e comentados sempre nos atendimentos de constelação familiar. Eu vou falar disso hoje, falar um pouquinho de cada um deles. Então, durante um processo de constelação familiar, são utilizados representantes para perceber o sistema de sentimentos do nosso sistema familiar, das pessoas da nossa família, dos nossos primeiros afetos, que nos levam à construção afetiva de algum padrão que nós repetimos, algum padrão nocivo que a gente não consegue modificar. Quando a gente olha para a história como um todo, experimenta os sentimentos novamente e podemos fazer melhores opções, conseguimos nos dar permissão, ou auto-permissão, para seguir um padrão diferente. É disso que se trata. Como a base da constelação foi organizada a partir da fenomenologia, observa-se sempre o processo, o movimento, os sentimentos, as pessoas a partir do próprio processo, sem certo ou errado, sem um padrão de cobrança ou uma caixinha que tem que entrar. Cada história é única, cada dificuldade, cada marca é única, o seu processo ele é único. Apesar disso, existem três fundamentos que são observados nas constelações, porque, de uma forma geral, qualquer sistema familiar nesse planeta, mesmo em culturas muito diferentes, aparecem se comportando da mesma forma. É importante dizer que, embora organizado ali pelo Bert Hellinger, esse modelo de terapia chamado constelação familiar, como é utilizada hoje, a constelação familiar sem os fundamentos, sem a base fenomenológica, já existia antes, era utilizada de diversas formas, fundamentos dentro do psicodrama, fundamentos dentro das esculturas humanas, técnicas que já eram utilizadas antes. O Bert Hellinger abordou ali utilizando a fenomenologia, ele teve contato com a constelação familiar em um seminário, em um workshop, e a partir desse uso, ele também começou a observar ali os fundamentos dessas chamadas três leis do amor, que também não foram criação dele. Vem da terapia contextual do Dr. Ivan Borzon-Meninag, um psiquiatra húngaro-americano. E através desse modelo de terapia, o Bert foi experimentando e vendo esse padrão nos sistemas familiares de uma forma geral e tomando como base. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses três fundamentos agora. Então, esse fundamento de quando a gente esquiva um pouquinho, quando a gente embola, quando a gente passa por cima, o sistema desequilibra, a gente entra em sofrimento de uma forma geral. Entrando no que a gente chama de padrão de amor cego. Não conseguimos ver coisas que estão acontecendo e vamos repetindo comportamentos ou carregando pesos que não deveriam ser os nossos. O primeiro deles é a lei de pertencimento. E essa lei diz que todos os integrantes de um sistema familiar têm o direito de pertencer a ele. Todos os integrantes de um sistema, de uma forma geral, tá? Porque a constelação pode ser feita com outros sistemas que não familiar. Mas isso é uma história para outro dia. Todos os integrantes de um sistema têm o direito de pertencer àquele sistema. Vivos ou mortos, nascidos ou não nascidos, fazem parte, porque fazem parte da nossa história. Simples assim. Não tem nada a ver com o que é certo ou errado diante da sociedade. Tem a ver com o nosso sentimento de culpa ou inocência, ok? E esse sistema compartilha de determinados sentimentos, faz parte da cultura familiar. Então, para a gente entender, quem faz parte quem pertence a um sistema? Todos aqueles, como eu disse, nascidos ou mortos, nascidos ou não, vivos ou mortos, a saber, filhos, irmãos, pais, tios, que são irmãos dos pais, avós, bisavós, tataravós, e às vezes vem histórias de marcas no nosso sistema, padrões que assumimos que começam lá em gerações passadas. E aí uma coisa interessante que é quase sempre equivocado no julgamento de quem tem um primeiro contato com constelação, quem fala sem conhecer constelação familiar. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com qualquer visão mística que seja. É apenas um padrão na cultura familiar. Por exemplo, você já deve ter notado que as pessoas da sua família têm um determinado comportamento em relação a expressar os sentimentos ou não expressar. Percebe? Ninguém parou para te ensinar isso. Foi um padrão que foi assimilado. Você surgiu nessa família e apenas foi aprendendo a se comportar da mesma maneira para pertencer. Depois, conforme você vai experimentando o mundo, convivendo com outras pessoas, algumas coisas dão muito certo e outras dificultam a sua vida. E você nem imagina como fazer diferente. Faz parte. Há marcas
traumas que às vezes geram um padrão numa ancestralidade lá atrás, e quem veio na sequência foi aprendendo a fazer igual. Não sofreu aquele trauma, aquela marca, mas, por uma questão cultural, aquela família foi ensinando a ser dessa forma. Não confie em ninguém. Se baixar a guarda, o ser humano passa a perna em você. Ora, onde nasceu isso? Né? Há famílias inteiras que têm esse padrão de ensinar a ser ressabiado, a ficar fechado, a não se envolver muito com as pessoas, né? E às vezes nas histórias lá atrás começa com alguma marca, alguma traição. Alguém foi passado para trás e passou a ensinar a se proteger por amor, ensinar a descendência a se proteger. Mas ninguém nem lembra como começou. Gosto sempre de contar a história do casal, né? Essa é uma história de um casal que recém-casado, muito jovens, resolve fazer uma ceia, né, de ano novo no apartamento novo. Apenas eles dois, uma ceia íntima, e eles decidem assar um pernil. Né? O rapaz compra o pernil, pede para a esposa assar, a jovem esposa vai assar o pernil, e quando vai assar o pernil, ela picota o pernil em vários pedaços, serra, né, o pernil em vários pedaços, coloca para assar. O jovem, achando isso muito estranho, fala assim: olha, por que você serrou o pernil, né, picotou ele? Nunca vi isso. Ela diz: não, é assim que se assa. É melhor o sabor, todo mundo sabe, né? Essa é uma afirmação assim, todo mundo sabe que é melhor o sabor. Não, nunca vi isso na minha vida. Por quê? Porque sim, por que não? E na conversa ela percebe que não sabe, não tem realmente um argumento. E ela então fala: na verdade minha mãe me ensinou assim. Ligam então para a mãe, pergunta por que a mãe assava daquele jeito. Depois de várias explicações sem sentido, a mãe para um pouquinho e pensa: olha, na verdade eu não sei. Minha mãe, sua avó, me ensinou assim. Ligam para a avó, e a avó, quando questionada por que serrava o pernil, ela falava: minha filha, né, para a filha e para a neta, minha casa, nós éramos muito pobres, a travessa era muito pequena, então o pernil só cabia se a gente cortasse, picotasse ele. Né? Então aprendi a fazer desse jeito. Então perceba o quanto uma prática vai passando de geração em geração sem uma explicação. Quantas coisas na sua família você toma como verdade absoluta, às vezes uma simpatia, às vezes algum hábito numa data especial, e você nunca questionou, só faz. Às vezes até você percebe que não tem nada a ver, você acaba fazendo igual, né? Por alguma espécie de carinho. Agora, imagina coisas um pouquinho mais pesadas. Quem é que te ensinou a ter raiva? Quem é que te ensinou a lidar com alegria? Quem te ensinou a lidar com frustração? A expressar seus sentimentos ou a não expressar? Muitas vezes ninguém parou para te explicar. Foi apenas acontecendo, fazia parte daquela cultura, você tomou como o ideal. Então faz parte da nossa cultura sistêmica, como tantas outras coisas. Marcas, traumas, medos. Ok? Quando isso vem experimentado, vem à tona diretamente, você consegue ter uma leveza maior e fazer opções diferentes na própria vida. Então, a lei de pertencimento fala disso, né? Quando há exclusões do sistema, então quem pertence à família, como eu disse, vivos ou mortos, também passa a pertencer ao sistema pessoas que não faziam parte desse sistema originalmente, mas se ligaram por um grande ganho, como um grande amor, como um casamento, como uma união que gerou vida, passa a fazer parte do sistema também. Essa história foi encontrada, né? Ou mesmo alguém que gerou uma grande doação, uma herança, alguma coisa assim, que modificou a história daquela família, passa a pertencer, passa a fazer parte, precisa ser visto. E também alguém que causou um mal terrível, né? Um prejuízo terrível, alguém que provocou um acidente que marcou a história daquela família, um algoz, um assassino, passa a fazer parte. Eu sei que a gente tem a tendência a não querer olhar para a história, não querer falar disso, inclusive querer poupar os mais jovens de histórias pesadas. É bonita a intenção, mas na prática nós carregamos angústias, porque não olhamos para uma história, porque evitamos determinados assuntos. Os mais jovens, por amor, eles assumem comportamentos. Quando alguém está excluído da história, quando existe uma exclusão do sistema, os mais sensíveis, por amor aos mais velhos, a gente vai falar de hierarquia daqui a pouco, eles tendem a querer repetir, sem perceber, repetem o padrão de comportamento daqueles que estão ausentes, para que os mais velhos olhem para aquele que está faltando, para que percebam quem está faltando. Né? Então, comportamentos às vezes destrutivos, comportamentos que não são benéficos para nós mesmos, muito comum, principalmente os mais jovens, repetirem esse padrão de comportamento para que o sistema possa olhar para quem está faltando. Quando cada um tem seu lugar na história,
sentimos leveza, sentimos uma paz maior e podemos fazer nossas próprias escolhas. Okay? Lei de pertencimento. Segunda lei, a lei chamada, na verdade elas não têm ordem, tá? Aqui é só para a gente conversar, ficar mais didático, mas segunda lei, lei de ordem e hierarquia. Essa lei diz que quem veio antes no sistema tem precedência sobre quem veio depois. Precedência não é ser mais importante ou melhor, é só ter vindo antes. Tem um conhecimento da história que quem veio depois não conhece, mas é normal que a gente que chega depois tenha julgamentos sobre esses que vieram antes. Julgamos porque não conhecemos de uma forma geral. Uma postura infantilizada, queremos que fosse diferente, sem conhecer a história toda. Então, quem vem antes tem precedência sobre quem vem depois. Pais são grandes, filhos são pequenos. Pais dão, filhos recebem. E essa é a ordem natural da vida, não é nem muito mistério, né? Às vezes, se há um sentimento de dívida, é um sentimento de autocobrança, você pode tentar devolver tudo aos seus pais. A vida você não consegue dar de volta, porque ela é só mão única, né? É um sentimento que a gente começa a perceber desde já. Caso eu tenho muita gratidão pelos meus pais, isso é muito nobre, muito bonito. Realmente, gratidão pelo que foi de bom é uma coisa maravilhosa na nossa vida, é essencial. Claro que tiveram coisas boas e coisas ruins. Pais dão do que podem a partir da vida que tiveram. Não é possível que eles deem algo que eles não tiveram. Percebe isso? Então, ter essa percepção é onde eu posso tomar o que é bom e abrir mão do que é pesado. Porque, claro que tiveram coisas pesadas. Como eu, com os meus filhos, também darei coisas pesadas. Não é assim? Você que está me assistindo provavelmente já experimentou isso. Faz coisas certas e outras não tão certas. E assim é um movimento da vida. Pais são grandes, filhos são pequenos, pais dão, filhos recebem. E que os filhos possam tomar o que é suficiente para seguir a própria vida. Esse deveria ser o padrão. Quando existe uma inversão de hierarquia, o sistema adoece. Eu sofro, né? A própria pessoa sofre. O que é uma inversão de hierarquia? Quando eu me julgo melhor do que meus pais, maior do que os meus pais. Quase sempre isso acontece quando eu tenho algum julgamento ainda em relação ao que eles me deram ou não me deram. É um sentimento de eu, no lugar deles, teria feito diferente. Ora, para pensar. Independente da sua dor e do quão difícil foi a história, e cá entre nós tem histórias muito difíceis, a verdade é que eu só teria condição de fazer esse julgamento em relação aos meus pais se eu tivesse vivido a vida deles, com os pais que eles tiveram, porque, note, vovô e vovó não são os mesmos que papai e mamãe do meu pai ou da minha mãe. É outra relação. Aquela velhinha simpática, você nem imagina o que já aconteceu ali, não é verdade? Então, quando eu olho para a história deles, percebo, para que eu tivesse esse julgamento correto, eu teria que ter vivido a vida deles, na época deles, com os pais que eles tiveram, para poder né, fazer uma opção diferente. Seria impossível. Eu julgo a partir da minha infantilidade, do meu achismo, ao invés de olhar para eles como eles são. Os pais são pais porque deram a vida. Como o próprio Bert diz, todo o resto o mundo pode me dar, mas a vida só eles. Só sou quem eu sou porque é exatamente esse pai, exatamente essa mãe. Você só é quem você é porque foi exatamente esse pai e essa mãe, que eu estou falando de pura biologia, pura genética, né? Existe uma visão espiritual, religiosa, e aí é de cada um, a crença de cada um, de que eu sou um espírito que vem de algum lugar e habita esse corpo, que tanto fez quem é. Se você tem essa visão, possivelmente você tende a ter um julgamento em relação aos seus pais muito mais facilmente, porque poderia ser qualquer outro na sua visão. Mas do ponto de vista biológico, não poderia. Você só é a sua constituição física, seu rostinho, seu cabelinho, entre outras coisas, só é desse jeito. Que é exatamente esse papai e essa mamãe. Se fosse outro pai, não seria você. Você não existiria. Tem noção do quão importante é esse homem? Do quão importante é essa mulher? Ainda que na sua vida ele só tenha feito isso. Era só o necessário. Percebe? E disso eu posso tomar para seguir a minha vida. Apenas. Se eu tomo o que é bom, tomo o que eles puderam me dar e abro mão do que é pesado, eu consigo viver com força. Quando eu tenho críticas, julgamentos, sou eu numa posição infantilizada ainda esperando que fosse diferente. Secretamente ainda desejando que eles deem aquilo que eu gostaria. Que papai e mamãe me amassem do jeito que eu gostaria, não do jeito que eles podem, do jeito que eu gostaria. Esse sentimento de inversão de hierarquia quase sempre é quando eu tenho na minha
postura infantil, um desejo que papai e mamãe fossem deuses perfeitos, totalmente potentes, dando exatamente do jeito que eu quero. Porém, olha para esses dois seres humanos, pai e mãe, dando o que tiveram. E apenas isso é o suficiente. Okay? Outra inversão de hierarquia também é o oposto. Quando eu tenho um carinho tão profundo pelos papais, mas os vejo como vítimas. Eu tenho que cuidar, eu tenho que resolver, eu tenho tadinho de mamãe, tadinho de papai. Ora, calma. Não ignore o fato de que eles fizeram escolhas na vida deles e que eles são responsáveis pelas escolhas e vida deles. Na velhice, muito nobre e bacana poder ajudar os pais, servindo, né? Ajudando no que eles não podem mais, mas como filho, não como pai deles, não como responsável por eles. Essa diferença parece sutil, mas aqui existe harmonia. Você vive a sua vida e os pais não se sentem pesados, podem ter ainda alguma autonomia até o fim de seus dias. Quando eu inverto e eu cuido, resolvo a vida deles, é pesado para mim, eu me sinto exausto, não tenho energia para fazer nada na minha vida, cuidar dos meus próprios filhos, do meu trabalho, às vezes do meu relacionamento, e meus pais se sentem humilhados. A briga aqui é constante. Quem tem essa inversão de hierarquia já deve ter notado isso. Né? Então, pais são grandes, filhos são pequenos. Tenho carinho e gratidão, mas dívida nenhuma com os meus pais. Tenho para a vida, tenho para quem vem depois, tenho para o que vai além. Perfeito? Então, ordem e hierarquia. A lei de equilíbrio das relações. Essa é a lei que fala dos iguais, daqueles no mesmo nível de hierarquia. Ou seja, cônjuges, essencialmente a gente fala muito de cônjuges, mas também nós temos ali relação de amigos, de sócios, tá? Irmãos, a gente vai falar lá na ordem e hierarquia ainda, né? Porque ainda que esteja na mesma hierarquia, irmãos têm uma ordem. O primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Quem foi chegando depois foi recebendo um pouquinho mais de quem veio antes. Óbvio que a educação do primeiro filho é um pouquinho mais dura, do segundo um pouquinho mais leve e assim vai. Olha só que coisa legal. Então, respeite a sua ordem, tenha uma boa relação com irmãos. Tenta você ser pai dos seus irmãos, mãe dos seus irmãos, para você ver se não vai dar problema. Tenta você, irmão mais novo, tentar dar lição de moral no irmão mais velho. Você vai ganhar um inimigo para o resto da vida, né? Então, não, cada um no seu quadrado, com apoio, sim, com ajuda quando viável, mas sendo irmãos, nada além disso. Perfeito? De novo, volta para cá, lei de equilíbrio. Aí sim, cônjuges, amigos, sócios, também isso é muito importante. A lei de equilíbrio fala que nos relacionamentos, para o bem-estar, é importante ter equilíbrio de trocas, portanto, mais, menos, menos. Fiz algo bom, quase sempre o início de um relacionamento é algo assim, eu faço algo bom, nós temos um sentimento natural de dívida, devolvemos algo bom, o outro devolve algo bom, e assim a gente vai construindo um bom relacionamento. Mas a vida é um constante equilibrar e desequilibrar, isso é normal. Então fiz algo bom, às vezes o outro não percebe ou não devolve algo bom, faz algo piorzinho. Para o bem do relacionamento é importante que eu faça algo piorzinho também, esqueço uma data, esqueço um compromisso, mudo, deixo para depois. E aí tem um alerta no sistema, voltamos a ficar atentos e construir um relacionamento. Quando eu faço algo bom, o outro não devolve, e eu faço algo bom de novo, eu começo a me distanciar dele. Eu começo a ser um doador ou doadora universal. Né? Assim, que é a doadora universal? É aquele que faz tudo pelo outro, que resolve, que liga, que cuida, que limpa a casa, que cuida de filhos, que cuida... De uma forma geral, em especial para as mulheres, tem um peso cultural, né, na nossa sociedade exigindo isso de você. Não caia nessa história. Né? O doador universal, ele afasta as pessoas, ele não atrai. Ele não é querido por todos, ele é usado por todos, é diferente. É assim? Então, o doador universal, você faz, você resolve, e fica exausto, porque segura o mundo. Né? Esse é o movimento consciente. Mas, inconscientemente, a sensação que está sendo passada aqui é: olha como eu sou muito melhor do que você. Olha como eu posso dar por nós dois. Olha como eu posso amar por nós dois. Aliás, você não tem nada que poderia devolver ao meu nível, né, do meu tamanho. E quando isso acontece, por exemplo, com um casal, brigas começam a acontecer. Um doador universal, um receptor universal. A dívida que esse está construindo é muito grande. E nas brigas, esse ou essa tenta rebaixar o de cima. Muitas vezes humilhando, criticando, para ver se consegue diminuir o próprio tamanho e poder se relacionar. Ok? Lembrando sempre, nós estamos aqui justificando abuso e violência. Se tem algum abuso, se tem alguma violência, acaba. Simplesmente acabou. Você precisa tomar uma atitude, você merece algo melhor. Agora, se é uma relação de desequilíbrio constante,
Se o amor ainda é possível, vai ter essas criticazinhas para ver se consegue chegar aqui. Mas se a dívida é muito grande, eu fiz, eu resolvi, eu estou cuidando, eu estou resolvendo tudo há muito tempo, nem preciso dizer que o desejo sexual aqui morreu já tem tempo, porque essa posição aqui é uma posição materna, uma posição paterna. Não é possível transar com alguém com essa diferença de tamanho. Esse aqui quase sempre vai embora, em algum momento. Vai buscar alguém do tamanho dele ou dela. Não é assim? E aqui a gente fica extremamente frustrado, angustiado, porque eu fiz tudo por ele, fiz tudo por ela e assim que me trata. Não é assim? Mas sempre, qualquer dificuldade no relacionamento é chave fechadura. É uma dificuldade dos dois. Alguém está numa posição infantilizada, com certeza, explorando sim. Mas alguém também está tendo algum benefício em ser solucionador de tudo, governante de tudo. Porque quem é governante de tudo, fala a verdade, é sempre feita à sua vontade, do seu jeito. Então não, rebaixe. Mais, menos. Fiz algo bom, se não devolveu, também não devolvo, faço algo menorzinho. E como iguais, você também pode ter desejos, necessidades, expectativas e poder ter uma relação entre iguais, perfeito? Lei de equilíbrio. Então, recapitulando lá, pertencimento, ordem e hierarquia, lei de equilíbrio. Quando essas leis são respeitadas num sistema, na nossa vida, a gente flui com tranquilidade. Quando tem algum peso, alguma questão, você está tropeçando, você tem sintomas ali de repetição, autossabotagem, pode ter certeza, tem algo nessas ordens que está invertido. Você está escapando ali no seu sistema, na sua história. Como trazer isso à tona? Constelação familiar, a uma terapia breve, que utiliza representações para trazer à tona, né, onde nasce esse padrão, para que você possa observar e experimentar a sensação de pertencimento, hierarquia correta e equilíbrio nas trocas. Simples assim. Gostou desse vídeo? Se você gostou, curte aí, siga o nosso canal, se for pertinente para você. Nós aqui embaixo temos o nosso canal do Padrim também. Os nossos padrinhos participam de grupos de estudo, participam dos workshops com acesso livre, todos os eventos, né? O link está aqui na descrição. E o padrinho do projeto Conheça-te é justamente para trazer mais profissionais de outras áreas para poder falar, trazer conteúdo de acordo com o interesse e escolha de você. Beleza? Até a próxima!